Opa, galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A história começa em uma noite, onde um garoto machucado está sentado contra uma parede. Ele passou por muitas coisas e está se sentindo derrotado. Justo quando ele pensa que as coisas não podem piorar, um homem loiro brilhante com luvas de boxe no ombro passa por ele para dar palavras de encorajamento ao garoto. O homem se apresenta como K, um renomado treinador de boxe, e diz ao garoto para ir vê-lo na academia no dia seguinte. No dia seguinte, na academia, o diretor da academia fala com K sobre o jovem garoto que ele conheceu na noite anterior. O diretor diz a K que o garoto estava treinando sem esforço com um dos melhores boxeadores deles. Intrigado, o diretor da academia pede a K para trazer o boxeador mais forte para treinar com o jovem garoto, que acaba sendo Ryan. Quando chamado para o ringue, Ryan demonstra suas excelentes habilidades de luta contra Steel, mas acaba sendo atingido devido à sua falta de experiência no boxe. Após a luta de treinamento, o diretor da academia pergunta a K o que ele acha do potencial de Ryu como um boxeador campeão. K confirma que Ryu tem o talento e a determinação para se tornar um campeão. Ele consegue ver a chama nos olhos de Ryu e sabe que ele tem o que é necessário para chegar até o fim. K se oferece para treinar Ryu pessoalmente, vendo um grande potencial no jovem lutador. SK e o diretor da academia continuam conversando, quando a atenção de K é subitamente direcionada para uma perturbação do lado de fora da academia. Ele vê um garoto com uma expressão vazia prestes a ser atingido por um grupo de valentões. K age rapidamente e intervém, usando suas habilidades de boxe para defender o garoto e fazer os valentões fugirem. O garoto, grato pela ajuda de K, se apresenta como quem e pergunta se também pode treinar na academia. K concorda e os dois se tornam amigos rapidamente, treinando juntos e se incentivando a serem os melhores sob a orientação de K. Tanto Ryu quanto quem se tornam boxeadores bem-sucedidos e respeitados, conhecidos por suas técnicas habilidosas e determinação implacável. K ficou à beira do ringue de boxe, observando com fascinação o garoto lá embaixo recebendo soco após soco de um grupo de valentões. K sabia que precisava fazer algo, então ele desceu até o ringue e se aproximou do garoto. Ei, você está bem? Perguntou K, tentando chamar a atenção do garoto. Mas o garoto parecia não se importar com os socos que estava levando, ele apenas ficava lá, recebendo os golpes sem nem piscar. K ficou chocado com a calma do garoto e decidiu testar suas habilidades. Ele deu um soco no garoto, esperando pegá-lo desprevenido, mas para sua surpresa, o garoto desviou facilmente do golpe. K sabia que tinha acabado de presenciar algo especial. Ele se aproximou do garoto e perguntou se ele queria aprender a boxear. O garoto simplesmente olhou para K e perguntou: bater nas pessoas é divertido? K riu e respondeu: claro que é divertido. É da natureza humana querer lutar e ser o melhor. É disso que se trata estar vivo. K então mostrou ao garoto um simples combo 1-2 e disse para ele voltar para a academia em um mês. Enquanto o garoto se afastava em silêncio, K não pôde deixar de sentir. Intrigado por ele, ele tinha uma sensação de que esse garoto tinha algo especial, algo que o diferenciava dos demais. No dia seguinte, na escola, K viu o menino sentado sozinho, perdido em pensamentos. Enquanto isso, os valentões estavam juntos com Ryu, discutindo planos para encontrar algumas garotas. Ryu mencionou que precisava ir à academia de boxe, e um dos valentões perguntou por que ele precisava ir lá. Afinal, sempre há coisas maiores reservadas para pessoas como o Ryu. Outro valentão respondeu de maneira direta: um dia ele se tornará campeão mundial. Kai não pôde deixar de sorrir com o pensamento. Ele tinha a sensação de que o garoto que ele tinha conhecido na academia tinha o potencial para se tornar algo grandioso. Ele apenas precisava encontrar a motivação e determinação certas para ter sucesso na escola. Os valentões estavam causando problemas como de costume. E em um dia, eles acabaram colocando o garoto de cabelos pretos chamado Anis em apuros também. Em um ato de retaliação, eles o esbofetearam na frente de todos, antes de arrastá-lo para almoçar com eles. Enquanto todos se sentavam para comer, eles perceberam que Anis trouxe macarrão instantâneo de casa, assim como todos eles. No entanto, os valentões decidiram pregar uma peça em Anis e secretamente colocaram um inseto em seus macarrões, rindo entre si ao vê-lo lutar para comer. Qual o problema? Anis não consegue lidar com um pequeno inseto na sua comida, provocou Ryu, ao ver o nojo no rosto de Anis. Os outros valentões se juntaram e exclamaram que provavelmente era porque ele não tinha ingredientes suficientes em seus macarrões. Eles então adicionaram seus próprios ingredientes aos macarrões de Anis,
incluindo cuspe e uma bala pegajosa. Anis olhava horrorizado enquanto Rio perguntava cruelmente se não era o suficiente, antes de forçá-lo a comer tudo. Após a brincadeira cruel, ele se sentiu doente e humilhado. Ele foi até os bebedouros e quase vomitou dentro de um deles. Os outros alunos o evitaram, não querendo se envolver no bullying. Na aula de educação física, os garotos estavam jogando futebol enquanto Anis e você ficavam de fora. Anis não pôde deixar de sentir uma sensação de tristeza e frustração ao ver seus colegas de classe jogando. Ele se virou para você e perguntou por que você não estava jogando, apesar de ser bom em esportes. Você respondeu que achava entediante e não via sentido em se esforçar tanto apenas para vencer. Anis concordou e perguntou se havia algo que você quisesse se tornar. Você se lembrou vagamente de algo que alguém chamado Kali disse, mas ignorou o pensamento e disse que não importava, virando a pergunta para Anis. Ele disse que queria ser como seu pai, um boxeador profissional. Você ouviu com interesse enquanto Anis falava sobre seu sonho, sentindo uma ponta de esperança e empolgação. Ele te convidou para ir à sua casa jogar um novo jogo de boxe que ele acabará de comprar, esperando fazer um novo amigo. No entanto, a conversa foi interrompida quando Ryu chutou a bola com raiva em sua direção. Você, que estava observando a bola com expressão entediada, agiu de repente e a pegou no ar. Ryu ficou furioso com sua atitude apática e se aproximou, dando-lhe um tapa violento antes de ameaçá-lo com raiva. Você ficou ali, chocado e com medo, enquanto o valentão se erguia ameaçadoramente sobre você, o rosto distorcido de raiva. Quando a escola acabou, Anis foi para casa, ainda abalado pelos eventos do dia. Você também voltou para casa, com a expressão habitualmente inexpressiva. Ao chegar em casa, Anis começou a praticar seus movimentos de boxe em seu quarto, pensando em como não poderia permitir que outras pessoas se envolvessem em suas lutas. Ele se lembrou de ter dito a você que queria ser seu amigo e sentiu uma determinação renovada se espalhar por ele. No entanto, ele não conseguia tirar da cabeça a aura ameaçadora de Ryu e, desanimado, se chamou de perdedor antes de cair na cama. À noite, você se senta na beira da cama, tentando se animar para os desafios que virão. Você sabe que não pode continuar vivendo assim, sempre com medo e impotente. No entanto, você também é consciente da dura realidade de Ryu e sua imensa força. Você não pode deixar de se perguntar se algum dia será capaz de enfrentá-lo e acabar com o tormento que você e seus amigos têm sofrido. Enquanto contempla suas opções, ouve seu pai chegando em casa e decide pedir conselhos a ele. Seu pai, um ex-boxeador profissional, sempre tem palavras sábias para compartilhar. Reunindo coragem, você se aproxima dele e pergunta o que ele fez quando teve que lutar contra alguém muito mais forte. Seu pai pensa por um momento e explica que, como boxeador, ele tinha que fazer o melhor que podia e dar o seu melhor para vencer. Ele diz que, mesmo se você for derrubado, enquanto puder se levantar, deve fazê-lo, pois o momento em que um boxeador fica no chão marca o fim de sua carreira. Ele enfatiza que a verdadeira coragem, tanto em boxeadores quanto em não boxeadores, é algo admirável e digno de respeito. Grato pela sabedoria de seu pai, você agradece a ele e vai para a cama sentindo-se um pouco mais esperançoso e determinado. Enquanto isso, apesar de a escola ter terminado há horas, você finalmente está voltando para casa, onde Ryu está esperando por você. Ao passar por ele, você o ignora completamente, o que leva Ryu a chutá-lo no chão e tentar intimidá-lo. Apesar das ameaças e provocações, as ações de Ryu começam a pesar sobre ele. Ele não consegue deixar de sentir um senso de vazio e solidão, apesar de todo o medo e respeito que ele conquistou de seus colegas. Ele começa a se perguntar se é só isso que a vida tem a oferecer, lutar constantemente e causar dor aos outros. Ao mesmo tempo, ele está acordado na cama, ainda pensando nas palavras de seu pai e como ele pode aplicá-las à sua própria situação. Ele sabe que não pode apenas ficar parado e permitir que Ryu continue a aterrorizá-lo a ele e seus amigos. Ele decide fazer o que for preciso para enfrentar Ryu e pôr um fim ao ciclo de violência e intimidação. Quanto a você, ele está sentado em silêncio com seu gato dormindo em seu colo, seus olhos mortos e vazios. Ele se tornou insensível ao medo constante e abuso que sofreu, sem saber como escapar da escuridão que o cerca. Na manhã seguinte, ele acorda se sentindo renovado e pronto para enfrentar o dia pela frente. Ele começa sua rotina diária lavando o rosto, tirando um momento para jogar água fria em seu rosto e se despertar. Depois de se secar, ele vai para a cozinha para fazer o café da manhã. Ele leva um pouco mais de tempo para preparar uma refeição substancial, sabendo que isso lhe dará a energia necessária para passar o dia na escola. Depois de terminar de comer, ele vai para seu quarto para se vestir para a escola. Enquanto veste o uniforme e pega seus livros, ele faz um esforço consciente para começar o dia com uma atitude positiva. Ele sabe que será um desafio,
já que frequentemente é alvo de bullying na escola, mas está determinado a enfrentar o dia com coragem e determinação. À medida que segue para a escola, ele não consegue deixar de sentir um senso de nervosismo. Ele sabe que os valentões provavelmente estarão esperando por ele e se prepara para o confronto. No entanto, quando chega à aula e ocupa seu lugar, os valentões passam por ele sem incidentes, deixando-o confuso e aliviado. Só mais tarde ele percebe que você, um de seus colegas de classe que frequentemente também é alvo, estava atrasado e não estava presente para ser intimidado. Conforme o dia na escola prossegue, ele não consegue se livrar da sensação de que algo está errado. Apesar de ter sido deixado em paz pelos valentões, ele não consegue se livrar da sensação de que eles estão planejando algo. Suas suspeitas são confirmadas quando ele ouve-os conversando sobre seus planos de atacar você após a escola. Determinado a defender seu colega de classe, ele segue os valentões até a sala de equipamento de educação física depois do último toque do sino. Quando chega lá, ele encontra os valentões maltratando você, que aparenta estar sem emoção e apatia. Ryu, o líder do grupo, observa e faz comentários. Seu coração dispara enquanto ele observa a cena se desenrolar, sabendo que ele precisa fazer algo para impedi-la. Com um impulso de coragem, ele avança e diz aos valentões para pararem. Eles ficam surpresos com sua aparição repentina e hesitam por um momento. Ele aproveita essa oportunidade para adotar uma postura de boxe, relembrando os movimentos que seu pai lhe ensinou, caso ele se encontrasse em uma situação como essa. Um dos valentões se aproxima confiantemente, mas ele acerta um sólido 1-2 golpe, atordoando o valentão e fazendo-o sangrar. As coisas mudam de rumo e ele ganha confiança. Ryu avança e observa zombeteiramente que ele aprendeu um pouco de boxe, desafiando-o a ver do que ele é feito. Ele mantém sua posição, determinado a proteger seu colega de classe e se defender. Ele sabe que será uma luta difícil, mas está pronto para encará-la de frente. Com seu alvo bem à sua frente, ele respira fundo e se lembra de seu plano. Ele passou incontáveis horas treinando e se preparando para esse momento, e está determinado a sair vitorioso. Ele lembra das palavras de seu pai, que sempre lhe dissera para nunca desistir, não importa o quão difícil a situação possa parecer. Com isso em mente, ele avança e começa a desferir uma série de socos em Ryu, mas para sua decepção, Ryu evita facilmente cada golpe, e ele não consegue evitar a sensação de frustração e derrota. Ele observa Ryu zombando dele, dizendo como ele deveria atacar, e quando ele pensa que as coisas não podem piorar, Ryu acerta um golpe em seu nariz, fazendo-o recuar em choque. Sentindo-se humilhado e determinado a se provar, ele lança um soco frenético, esperando pegar Ryu desprevenido, mas Ryu é rápido demais e desvia facilmente do ataque, contra-atacando com um soco violento que tira os óculos de Eli e o derruba de joelhos. Enquanto Eli está lá atordoado e desorientado, ele percebe claramente a diferença entre suas habilidades e ouve Ryu zombando dele, dizendo que ele não é bom o suficiente. No entanto, ele se recusa a desistir, lembrando-se das palavras de seu pai. Ele se levanta com um renovado senso de determinação. Ele sabe que não pode deixar as palavras de Ryu abalarem e precisa se concentrar na tarefa em mãos. Impulsionado por um espírito renovado, ele se posiciona para o próximo round e se prepara para enfrentar Ryu novamente. Dessa vez, ele não vai deixar que Ryu leve a vantagem. Infelizmente, Ryu ataca primeiro com um soco no rosto, fazendo com que Eli se concentre em proteger o rosto de todos os golpes subsequentes de Ryu. Ele tenta lutar de volta, mas Ryu é simplesmente muito habilidoso e consegue acertar um soco sólido no estômago de Eli, fazendo com que ele recue e deixando um sorriso de êxtase no rosto de Ryu. Sentindo-se derrotado e sem outras opções, Eli se encolhe completamente na tentativa de proteger todos os lados de seu corpo dos ataques incessantes de Ryu. Ele sabe que precisa esperar por sua chance de contra-atacar e está determinado a fazê-la contar. Pacientemente, ele espera enquanto a dor e a tentativa. No momento em que hesitam, o joelho aproveita essa oportunidade para adotar uma postura de boxe, de volta, mas Ryu é habilidoso demais e acerta um golpe sólido no estômago de, deixando-o cambaleando e com um sorriso de êxtase no rosto. Sentindo-se derrotado e sem outras opções, e se encolhe completamente na tentativa de proteger todos os lados de seu corpo dos golpes de Ryu. Ele sabe que precisa esperar por uma chance de contra-atacar e está determinado a fazer valer a pena. Ele espera pacientemente, suportando a dor e tentando conservar sua energia. Finalmente, depois do que parece uma eternidade, ele vê sua chance e coloca toda a energia restante em um uppercut. No entanto, Ryu está pronto para isso e facilmente esquiva o soco, contra-atacando com um devastador golpe de esquerda que derruba-o. Enquanto está caído no chão,
derrotado e machucado, ele não pode deixar de pensar em seu pai e em todo o esforço que ele havia dedicado a esse momento. Ele sabe que ainda tem um longo caminho pela frente, mas também sabe que não pode desistir. Ele continuará treinando e lutando até chegar ao topo, assim como seu pai sempre lhe disse. Então, ele se levanta novamente e olha para a próxima rodada, sabendo que tem a determinação e a vontade de se tornar o melhor. Enquanto está caído no chão, com a cabeça girando pela força do golpe, ele não pode deixar de pensar no recorde de boxe de seu pai. Ele sempre respeitou seu pai pela pessoa que ele era e pela dedicação que ele tinha à sua arte. Seu pai sempre lhe incutiu a importância de nunca desistir, não importa o quão difícil a situação pareça. Enquanto luta para se reerguer, ele não pode deixar de pensar em como seu pai reagiria se o visse nessa situação. Ele sabe que seu pai gostaria que ele se levantasse e continuasse lutando, não importa o quão desesperadora parecesse a situação. Então, apesar da dor e da tontura, ele se esforça para se levantar do chão e ficar de pé. Ryu, que estava zombando de enquanto ele estava caído, o encara com desprezo enquanto ele se levanta. Você realmente acha que pode me derrubar? Ele zomba. Você é apenas um garotinho fraco. Não tem chance contra mim. No entanto, e se recusa a recuar. Ele sabe que não pode vencer essa luta, mas também sabe que não pode deixar Ryu pensar que o venceu completamente. Então, com uma determinação nascida puramente da teimosia, e desfere um golpe em Ryu com toda a sua força. Mas Ryu é rápido demais para ele. Ele facilmente esquiva o soco e responde com uma série de golpes rápidos que deixam-o no chão novamente. Enquanto luta para recuperar o fôlego, Ryu fica parado sobre ele, um sorriso satisfeito no rosto. Você acabou, ele diz. Não vou mais incomodar você. No entanto, e não está pronto para desistir ainda. Lembrando as palavras de seu pai sobre o que significa ser um verdadeiro pugilista, ele rende os dentes e se levanta mais uma vez. Ainda não acabamos, diz ele, sua voz determinada. Não vou desistir até você me dar uma luta de verdade. Ryu olha com desprezo, mas consegue ver um lampejo de hesita. Não era um fraco finalmente. Depois do que pareceu uma eternidade, Ryu desferiu um soco particularmente brutal que fez com que caísse ao chão mais uma vez. Enquanto ele estava deitado lá lutando para recuperar o fôlego, Ryu começou a espancá-lo impiedosamente, gritando insultos e provocações enquanto o atingia, mas ele não estava mais ouvindo. Enquanto estava deitado lá machucado e ferido, ele sabia que havia alcançado seu objetivo. Ele tinha enfrentado Ryu e provado que não estava com medo. Assim, com uma força tranquila que surpreendeu até a si mesmo, ele falou, eu sabia que não podia vencer, disse sua voz mal acima de um sussurro, mas eu não me importava. Eu só queria te mostrar que não tenho medo de você. Ryu parou no meio do soco, seus olhos arregalados de choque. Ele nunca esperava que um adversário admitisse a derrota, muito menos com uma aceitação tão calma. O que você quer dizer com eu não me importava? Perguntou Ryu. Eu não me importava em ganhar ou perder, continuou ele, lutando para falar através da dor. Eu só queria provar para mim mesmo que eu poderia me defender, e eu fiz isso. Então, não importa o que você faça comigo agora, eu já venci. Ryu ficou parado por um momento, olhando para com incredulidade. Então, com um rosnado de raiva, ele começou a atingi-lo novamente, gritando que e nunca seria tão forte quanto ele, não importa o quanto ele tentasse. Mas Anne não se importava. Ele já tinha deixado seu ponto claro e sabia que a raiva de Ryu era resultado de medo e insegurança. Assim, com uma aceitação pacífica, ele se deitou e deixou Ryu desabafar sua frustração. Enquanto os outros valentões assistiam horrorizados, eles não podiam deixar de se perguntar se tinham estado errados o tempo todo. Talvez Anne estivesse certo afinal. Talvez a força não viesse de vencer ou perder, mas de defender aquilo em que você acreditava. De repente, vindo de trás deles, Anne falou, isso é realmente divertido para vocês? Perguntou, sua voz carregada de desgosto. Vale a pena bater em alguém só porque você pode? Houve um momento de silêncio enquanto os outros meninos se olhavam, inseguros de como responder. Então, lentamente, eles começaram a recuar, sua confiança e bravata derretendo diante da desaprovação de Anne. Quanto a Ryu, ele olhou para Anne uma última vez, seu rosto uma mistura de raiva e vergonha. Então, com uma maldição murmurada, ele se virou e foi embora, deixando Anne deitado no chão machucado, mas triunfante. Enquanto os outros meninos se dispersavam, Anne lentamente se levantou e olhou ao redor. Ele sabia que tinha um longo caminho pela frente, cheio de dor e contratempo, mas também sabia que tinha dado o primeiro passo para se tornar o tipo de pessoa que seu pai sempre quis que ele fosse,
um verdadeiro pugilista em todos os sentidos. K tinha encontrado e testado Aang pela primeira vez algum tempo atrás, e durante esse encontro, ele havia perguntado ao diretor da academia de boxe se ele sabia quem ele era. O diretor parecia não ter uma resposta. K então havia questionado o que ele achava dos instintos. K explicou que, sempre que conhecia um atleta que acabaria treinando eventualmente, ele sempre tinha uma intuição sobre isso. Ele havia sentido isso em relação a Ryu Byakushin, mas quando conheceu Aang, ele sentiu algo diferente. Em vez da intuição usual, K havia sentido um medo profundo. No presente, o valentão que havia sido atingido por uma avançou em sua direção, buscando vingança. No entanto, Aang se lembrou de um movimento que K havia lhe mostrado durante seu primeiro encontro, e rapidamente assumiu uma postura de boxe, pronto para se defender. Com um rápido combo de 1-2, Aang derrubou o valentão, deixando todos os espectadores chocados. Encorajado por isso, outro valentão avançou, mas ele também foi derrotado com o mesmo combo. Vendo isso, o terceiro valentão fugiu com medo, enquanto Ryu observava incrédulo. Flashback para o primeiro encontro com K. K havia dito ao diretor da academia que ele não conseguia parar de tremer quando te via. Parecia que ele estava esperando o soco cair. Na época, o diretor da academia estava cético, mas K insistiu que estava dizendo a verdade. K então revelou ao diretor da academia que você havia evitado facilmente o seu soco definitivamente fatal, mostrando habilidades sobre-humanas que K nunca havia visto antes. Na verdade, K nunca tinha visto ninguém como você, não um gênio, mas um monstro que superava as capacidades humanas. No presente, Ryu se levantou e encarou Aang, sentindo uma estranha tensão entre eles. Perturbado pelo olhar de Aang, Ryu se preparou para atacar, mas foi subitamente atingido no olho direito por um golpe imperceptível, caindo no chão e gritando de dor. Ryu olhou para cima, com medo nos olhos, enquanto Aang o encarava com apatia. Ryu sempre havia sentido curiosidade sobre sua própria força e finalmente descobriu que era mais forte do que os outros quando percebeu que dominar os outros lhe dava uma sensação de satisfação. Essa realização alimentou seu desejo de lutar, e ele se tornou famoso entre os lutadores habilidosos do país. Sempre que alguém o desafiava para provar sua própria superioridade, Ryu adorava derrotá-los, o que o fazia se sentir especial. Mas um dia, Ryu ficou atônito quando foi atingido por você. Apesar de tentar se tranquilizar de que tinha sido apenas um erro, Ryu se levantou com raiva e se preparou para derrotá-lo com todo o seu esforço. Enquanto ele circulava você, Ryu lançou um gancho de direita, mas você conseguiu se esquivar, contra-atacando com socos no lado e no rosto. Você então desferiu uma surra impiedosa que deixou Ryu inconsciente. Quando Ryu acordou, encontrou-se em uma cama de hospital, com hematomas e cortes por todo o corpo. Levou alguns minutos para perceber o que havia acontecido, e pela primeira vez em sua vida, ele sentiu a derrota. Sobrecarregado pela emoção, Ryu chorou como uma criança, tendo experimentado sua primeira derrota. Enquanto estava na cama, Ryu não conseguia parar de pensar na surra que havia recebido de você. Ele sempre teve confiança em suas próprias habilidades e nunca tinha encontrado alguém que pudesse igualar sua força. Mas você não apenas igualou, você o dominou completamente. Ryu não conseguia entender como ele havia sido derrotado. Ele sempre acreditou que era especial, que tinha algo que o diferenciava dos outros lutadores. Mas agora ele foi forçado a enfrentar a realidade de que havia pessoas mais fortes do que ele. Foi uma experiência humilhante. Enquanto se recuperava no hospital, Ryu começou a refletir sobre suas ações passadas e seu desejo de dominar os outros. Ele percebeu que sua obsessão por força e poder o havia cegado para a verdadeira natureza das artes marciais. Ele estava focado em vencer e derrotar os outros em vez de aprimorar suas habilidades e buscar o autodesenvolvimento. Sentindo um novo senso de humildade, Ryu jurou mudar seus caminhos e focar em se tornar um verdadeiro artista marcial. Ele sabia que seria uma jornada longa e difícil, mas estava determinado a seguir o caminho da iluminação e se tornar um guerreiro no sentido mais verdadeiro da palavra. Quando K entrou na academia de boxe, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de empolgação e determinação o envolver. Este era o lugar onde ele iria se destacar, onde iria provar que era o melhor. Duas pessoas na academia tentaram iniciar uma conversa com K, esperando impressioná-lo com suas habilidades e conhecimento, mas K não estava interessado. Ele estava focado em encontrar a pessoa certa para treinar, alguém que pudesse empurrá-lo ao limite e ajudá-lo a alcançar seu potencial máximo. Vasculhando a sala com os olhos, ele notou o diretor da academia conversando com alguém no canto. Ele se aproximou e ouviu o diretor perguntando sobre o paradeiro de Ryu Byakushin, um adversário formidável que não era visto na academia há um tempo. Justo quando K estava prestes a se afastar, viu a porta se abrir e um rosto familiar entrar. Era você,
um jovem que Ka havia encontrado algumas vezes antes. Você parecia surpreso ao ver todos olhando para você, mas Ka não perdeu tempo. Ele se aproximou de você e perguntou se você estava pronto para aprender a boxear profissionalmente. Você hesitou por um momento antes de concordar, mas com uma condição, que Ka pagasse algumas contas hospitalares. Ka ficou surpreso com esse pedido, mas sabia que havia uma história por trás disso. Ele perguntou se você achava que Beaxon era um lutador forte, e você simplesmente respondeu que ele não era realmente. Ka assentiu, entendendo o que havia acontecido. Ele disse para você levá-lo ao hospital antes de agradecer ao diretor da academia. Enquanto eles caminhavam pelos corredores do hospital, Ka não pôde deixar de se impressionar com o quão bem você havia derrotado Beaxon. Ele se perguntava se alguém como Beaxon seria capaz de se recuperar de uma derrota tão esmagadora. Enquanto isso, você olhou para baixo para o adormecido Beaxon, lembrando-se de seu espírito inquebrável e determinação. Você sabia que ele nunca desistiria, não importando quão difícil a situação parecesse. Depois de deixar o hospital, você levou Ka para sua casa, um apartamento pequeno e simples. Ka viu as lutas que você havia enfrentado e não pôde deixar de sentir compaixão e admiração por você. Enquanto conversavam, Ka perguntou pelo seu nome. Você hesitou por um momento antes de contar a Ka sobre parte do seu passado sombrio, um momento em que você havia perdido tudo e teve que recomeçar do zero. Mas você estava determinado a seguir em frente e criar uma nova vida para si mesmo, e com a ajuda de Ka, você sabia que poderia fazer isso. Ka disse que iria mostrar a você um mundo totalmente novo, um lugar onde você poderia ser quem quisesse ser, e você sabia que com Ka ao seu lado, poderia alcançar qualquer coisa. Algum tempo depois, um rio Beaxon visivelmente abatido olhou pela janela do hospital. Então, ele apareceu na porta e os dois se encararam brevemente antes de Beaxon se virar frustrado. Com uma expressão de coragem feroz, ele passou por ele, pronto para enfrentar quaisquer desafios que viessem em seu caminho. Enquanto Ka estava parado na sua frente, pronto para levá-lo para o próximo destino deles, ele não conseguia deixar de sentir que algo estava errado. Ele não conseguia entender bem, mas algo simplesmente não parecia certo. Ka revirou sua bolsa em busca de algo que pudesse ajudá-lo a resolver o problema. Finalmente, ele puxou um pequeno frasco de gel para cabelo. Aqui vamos nós, murmurou para si mesmo, começando a arrumar seu cabelo. Ka sempre foi exigente quanto à aparência e ele não ia deixar um detalhe tão pequeno como cabelos rebeldes arruinar a viagem deles. Depois de alguns minutos de arrumação, Ka ficou satisfeito com o resultado. Seu cabelo agora estava perfeitamente penteado e sob controle. Ka sorriu, satisfeito com seu trabalho, e deu um tapinha no ombro de você. Pronto para ir, disse ele. Os dois embarcaram no avião e decolaram, voando pelo ar em direção ao próximo destino deles. Enquanto voavam, Ka não conseguia deixar de sentir uma sensação de empolgação. Ele tinha grandes planos para você e estava ansioso para começar. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, eles chegaram ao destino. Você foi recebido por Carmen e outro dos subordinados de Ka. Ao descerem do avião, foram levados de carro pela cidade movimentada em direção à sua nova residência. Enquanto dirigiam, Ka não conseguia deixar de sentir um senso de orgulho. Esta era sua área de atuação e ele estava ansioso para mostrá-la a você. Quando chegaram à academia, Ka praticamente pulou do carro, ansioso para lhe dar um tour completo. O Lions Boxing Club era um lugar muito especial para Ka, onde ele havia treinado alguns dos maiores boxeadores que o mundo já viu. Ele estava orgulhoso de poder compartilhá-lo com você. Enquanto caminhavam pela academia, KL reapresentou aos treinadores e lhe mostrou ao redor. Enquanto caminhavam, Ka percebeu que você estava particularmente interessado nas fotos dos boxeadores na parede. Ka sabia exatamente o que estava passando pela sua mente e foi até a parede para apontar cada um dos campeões, contando a você as histórias de suas vitórias e triunfos. Finalmente, Ka chegou a Aaron Tid, seu aluno mais recente e atual campeão peso-pesado. Ka não pôde deixar de sentir um grande orgulho ao falar sobre as conquistas de Aaron, conquistas pelas quais ele havia trabalhado duro para alcançar o lugar onde estava. E o Ka sabia que ele tinha um futuro promissor pela frente. E é por isso que vamos assistir à luta pelo título dos pesos pesados amanhã, disse o Ka com um sorriso. Eu quero que você veja o que é necessário para ser um campeão. No dia seguinte, vocês se sentaram lado a lado enquanto assistiam Aaron defender com sucesso seu título mais uma vez. O Ka não pôde deixar de sentir uma sensação de satisfação ao ver seu pupilo triunfar. Quando a luta terminou e a multidão irrompeu em aplauso, o Ka se virou para você com um sorriso malicioso e disse: viu isso? Apontando para o ringue. É isso que é preciso para ser um campeão. E com a minha orientação, você também pode ser um campeão. Eu vou te fazer o rei do mundo.
é só esperar para ver. Enquanto K falava, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de antecipação. O momento pelo qual ele estava esperando, o momento que saciaria sua rixa e provaria seu valor, finalmente estava ao seu alcance. Tudo o que ele tinha que fazer era guiá-lo até o topo. E ele sabia que podia fazer isso com um sorriso confiante. O K recostou-se em seu assento e observou as celebrações continuarem ao seu redor. Ele sabia que isso era apenas o começo e estava determinado a ver você alcançar as alturas do sucesso. Nas próximas semanas, o K trabalhou incansavelmente para ajudá-lo a atingir seu pleno potencial. Ele o treinou na academia, empurrando-o para ser o melhor. Ele ensinou tudo o que sabia sobre o esporte, compartilhando seu conhecimento e experiência com você. Conforme suas habilidades cresceram, sua confiança também cresceu. Ele começou a enxergar o potencial que o K sempre soube que estava lá, e estava determinado a aproveitar ao máximo. Finalmente, o dia da sua primeira grande luta chegou. O K ficou à beira do ringue, com o coração acelerado de empolgação e nervosismo. Quando o sino tocou e os lutadores entraram no ringue, o K sabia que era isso. Era o momento que ele estava esperando. Um momento que provaria ao mundo que ele era o maior treinador de todos os tempos. Enquanto a luta se desenrolava, o K observava com uma intensidade feroz. Ele gritava palavras de encorajamento para você, incentivando-o à vitória. E no final, você emergiu vitorioso, tornando-se o novo campeão dos pesos pesados. Enquanto a multidão explodia em aplausos, o K não pôde deixar de sentir uma sensação de orgulho e realização. Ele havia conseguido. Ele havia feito de você o rei do mundo, assim como havia prometido. Naquele momento, o K soube que não havia nada que ele não pudesse alcançar. Josh sempre invejou o tratamento preferencial que você parecia receber do K, o treinador local de boxe. Apesar de dedicar inúmeras horas de treinamento e dedicação ao seu ofício, Josh sempre sentiu que estava sendo deixado de lado em favor de você. Portanto, quando viu uma oportunidade de provar a si mesmo, Josh decidiu desafiar o K para uma luta de boxe. Se eu conseguir te vencer no ringue, declarou Josh, você também terá que me aceitar como pupilo. Estou cansado de ser ignorado e quero mostrar do que sou capaz. Intrigado pelo desafio, o K decidiu inverter a situação. Se você conseguir acertar sequer um soco em você, respondeu, eu farei de você um campeão mundial. Mas esteja avisado, ele não é tão fácil de acertar quanto você imagina. À medida que a luta se aproximava, Josh não pôde deixar de sentir uma mistura de empolgação e frustração. Por um lado, finalmente estava tendo a chance de provar a si mesmo e mostrar do que era capaz. Por outro lado, ele não conseguia afastar a sensação de que o K estava duvidando de suas habilidades e talento. Quando chegou o dia da luta, Josh assistiu enquanto você era ensinado a enrolar as mãos no ringue. A multidão que se reuniu para assistir à luta notou sua estrutura pequena e aparentemente não atlética, mas um espectador comentou que nunca se deve subestimar lutadores trazidos pessoalmente pelo K. Antes da luta começar, o K puxou você de lado e trocou algumas palavras com você. Lembre-se, disse ele, enquanto estiver no ringue, não pode permitir que você seja atingido. Mantenha o foco e fique atento. Você assentiu. Vou fazer o meu melhor, treinador. Quando o sino tocou para indicar o início do primeiro round, Josh partiu para cima determinado a acertar um soco em você e provar o K errado. No entanto, não importava o quanto ele tentasse, ele simplesmente não conseguia conectar. Você era rápido demais, ágil demais, parecia desviar com facilidade de todos os golpes de Josh. À medida que os rounds passavam, Josh começou a perceber que as palavras de K não eram para provocá-lo ou duvidar de suas habilidades. Eram uma revelação de quão talentoso você realmente era. Derrotado e exausto, Josh eventualmente jogou a toalha, sabendo que simplesmente não estava no mesmo nível que você. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.